Hoje nós encerramos a nossa série sobre privacidade. Eu espero de coração que durante esse mês o Senhor tenha trabalhado na intimidade, na privacidade de cada um de vocês, que de forma privada você e eu tenhamos encontrado um espaço em que Deus nos olha como nós verdadeiramente somos e que nós saibamos disso. O nosso tema de hoje fala sobre incoerência. Incoerência, ou seja, deixar de ser coerente, dizer uma coisa e fazer outra, dizer uma coisa agora e se contradizer amanhã. E tudo isso acontece todos os dias da nossa vida, porque a gente muda, ou porque a gente tem medo, ou por vários outros motivos que nós vamos conversar essa noite. E aí, a minha pergunta para você e para mim é: quem de fato me conhece? Quem de fato me conhece? Essa pergunta pode me gerar um extremo conforto de ter pessoas com quem eu não preciso ficar tímida, pessoas com quem eu posso ser eu de verdade, fazer isso que eu faço com tanta frequência, né? Essa pessoa sou eu normalmente. Mas ela também pode me assombrar. Pode ser que essas pessoas tenham a minha vida nas mãos delas. Pode ser que tenham pessoas que saibam coisas da minha vida que eu não gostaria que elas soubessem. E talvez eu e você, a gente se sinta refém dessa verdade que somos nós por trás desse avatar que nós somos hoje. Quero te lembrar que aquela foto que você carrega linda lá no seu perfil, ela é só um avatar. Aquele não é você. Tá bom? Graças a Deus. Aquela pessoa não é você. É só um pedacinho, é só uma coisa que você quer expor. E eu, se a Polícia Federal me olhasse mexendo nas minhas próprias redes sociais, eu seria presa por falsidade ideológica, vista a quantidade de filtros e maquiagem que consta naquelas fotos. E quando eles me veem ao vivo, já aconteceu isso, tá? De eu estar no ambiente que eu trabalho, enfim, trabalho com imagem, e as pessoas olham e falam assim: é você naquela foto tal, naquela tal plataforma? Eu falo: sou eu. Nossa, não parece. Eu falo: eu sei, já tive dias melhores. E eu queria te provocar em saber por que será que a gente tem tanta dificuldade em estabelecer relacionamentos profundos a ponto das pessoas nos conhecerem de verdade. Por que é tão difícil? Por que a gente se esconde disso? Por que a gente não quer ter esse trabalho? E eu vou te convidar a ler comigo o Evangelho de Cristo, segundo Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22 também. E a palavra de Deus diz assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Eu acho essa passagem uma das mais interessantes a respeito dessas reações que Jesus tem. Esse relato acontece na ocasião em que dois grupos distintos, não são pessoas do mesmo grupo, queriam colocar Jesus numa situação de constrangimento, queriam deixar Jesus sem resposta. Se você já conhece Jesus, se você já tem uma experiência com Ele, você sabe que Ele não funciona dessa maneira. Deixar Jesus sem resposta. Naquele tempo, na Judéia, havia o domínio romano e os herodianos eram do time, vamos dizer assim, da realeza, do time
que era judeu, mas estava ali auxiliando Roma na administração da região. Por outro lado, nós temos os fariseus, mestres da lei, conhecedores, pessoas que diziam contra o Império Romano, mas se aproveitavam de alguma forma. Isso acontecia só naquele tempo, não acontece mais, gente. Eu queria deixar isso muito frisado. Se aproveitavam do controle do povo por meio da religião e também por meio da política de alguma forma. E esses dois grupos se unem para falar de um assunto polêmico, pagar impostos, colocar Jesus numa sinuca de bico, colocar Jesus numa situação que, se ele falasse, tem que pagar imposto, as pessoas falariam, olha, ele está do lado de Roma, está prejudicando o povo. E se ele falasse, não tem que pagar o imposto, os romanos poderiam considerá-lo como um traidor. E aí ele teria uma morte, uma execução prematura. Embora a gente soubesse que isso iria acontecer de alguma maneira. Mas a questão importante é que, embora a temática do questionamento deles fosse político e religioso, antes de colocar a pergunta a Jesus, eles reconhecem aspectos importantes da personalidade de Jesus. Algo que eles não poderiam colocar à prova. E é sobre isso que nós vamos falar isso. Sobre o fato de que Jesus não comete incoerências. E ele nos convida, como discípulos dele, a agirmos dessa maneira. E eu gostaria de te convidar a refletir, olha só, em 3 aspectos. Novidade. O número 1, e bem conhecido, é que Jesus é verdadeiro. Por mais que esses homens estivessem tentando colocá-lo à prova, por mais que eles estivessem em preocupação, a preocupação de prejudicar, eles precisavam reconhecer isso, que Jesus é verdadeiro. Eles dizem, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Enquanto esses grupos religiosos eram extremamente contraditórios, eles diziam uma coisa e faziam outra. Se diziam servos de Deus, se diziam, justos, mas a prática deles era completamente vazia. Jesus não. Jesus, ele tinha um discurso coerente com a sua prática e uma prática coerente com o seu discurso. E na caminhada de Jesus, ele era visto por essas pessoas. Esses homens não ouviram falar de Jesus. Esses homens não ouviram falar no discurso de Jesus. Esses homens viram Jesus sendo, agindo, falando. E por mais que eles fossem guardiões da moral, eles não tinham nada para apontar sobre Jesus. E é aqui que entra o nosso desespero. O discurso daqueles homens era discurso sobre muito e prática sobre nada. E aplicando para os nossos dias, será que o que a gente expõe, será que o nosso discurso, será que o nosso avatar, ele tem a ver com aquilo que nós realmente somos? Será que o que eu exponho, o que eu coloco nas redes sociais, ou o que eu deixo as pessoas conhecerem de mim, pessoalmente também, ele realmente quer dizer o que eu sou? O grave problema das redes sociais, o grave problema da tecnologia é que é uma movimentação constante de aparências. E por ser uma movimentação constante de apenas aparências, quando essa aparência cai, quando a máscara cai, quando existe uma pequena falha, e isso é comum, acontece, a gente falha o tempo todo, muita gente cai junto. O grave problema é que a contradição entre o real e o virtual, por mais verdadeiro que você queira ser no mundo virtual, não tem como. Porque o virtual é pontual e atemporal. Nós continuamos a vida aqui, pessoalmente. Eu tenho vergonha de coisas que eu postava há 5 anos atrás. E eu acho que pode ser que alguém aqui também tenha vergonha de algo que disse, de algo que acreditava, de algo que defendeu. Só que sabe qual é o problema da internet? As coisas ficam lá, registradas. Vou ensinar um segredo para você. Use o Stories. 24 horas depois, ninguém mais sabe o que foi que você disse. A groselha que você falou.
E um ponto interessante, vou aproveitar que o Caio está aqui. Eu penso muito no Caio durante a semana, porque ele é meu chefe, gente. E porque, quando eu posto alguma coisa na minha rede social, eu fico para o Luiz Gustavo, senhor meu marido, eu posto e já mando a mensagem: amor, Caio vai me matar. Falei, agora já foi. Porque a gente tem essa preocupação de querer ser verdadeiro demais, de querer ser real demais. E, gente, não existe uma ponte entre o real e o virtual. Ser 100% verdadeiro no mundo virtual não é possível, mas dá para ser um pouco mais coerente. O Brennan Manning tem uma frase que diz que o mestre não nos quer perfeitos, apenas verdadeiros. Jesus conta com as nossas falhas. Jesus já sabe que isso vai acontecer. E Jesus já contava com a falha daquelas pessoas também. E mesmo assim ele permanece fiel a si mesmo. E isso é tão difícil. É tão difícil querer postar um textão sobre meio ambiente e em seguida querer falar qualquer bobagem do dia a dia e ter que ficar administrando isso. Porque a vida real não é a vida virtual, gente. Em segundo lugar, Jesus não era pautado pela opinião dos outros. E essa, para mim, é a reflexão-chave da nossa noite hoje. Jesus não era pautado pela opinião dos outros. Na boca daqueles homens ali, sai a frase: sem se importar com a opinião dos outros. Mestre, o Senhor age sem se importar com a opinião dos outros. Ao longo da caminhada de Jesus, muitos relatos dos evangelhos evidenciam que Jesus não pautava as suas decisões e as suas ações na opinião dos outros. Ele não era coagido, nem pelos religiosos, nem pelos seus próprios discípulos, nem pelo medo subjetivo do poder político. Jesus jamais era coagido. Jamais ele deixava de falar ou de agir de acordo com aquilo que ele cria ser o correto. Enquanto os religiosos ficavam reféns da sua reputação, Jesus não se regulava pela opinião deles. Estar refém de uma reputação é tão triste, tão doloroso. Vou contar um caso da vida real aqui. Eu posto bastante coisa na minha rede social sobre justiça social, sobre feminismo, sobre ecologia, sobre políticas públicas, sobre você aceitar as pessoas como elas são. Enfim, eu faço isso. E essa semana eu cometi uma mancada grande. Entrei no trem, para quem não sabe, eu ando de trem, todos os dias. E entraram 4 rapazes no trem. E eu fiz a seguinte oração. Quando eu estou com muita fé, na hora ali, muito problema, gente, eu viro uma crente incrível. E esses 4 rapazes, eram 11h30 da noite já, e eu estava no trem. Eu guardei o meu celular e falei: Deus querido, isso no meu coração, Pai de toda bondade, Senhor, o Senhor viu o seu servo Daniel entrando ali na cova dos leões, Pai. E o Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor é aquele que acompanhou aqueles teus 3 servos, Senhor, dentro da fornalha. E eu agora estou aqui nesse trem, Pai. O Senhor sabe que eu paguei o celular, terminei de pagar no mês passado. E o Senhor sabe que eu não posso comprar outro, Pai. Eu sou seminarista, Deus. Deus, o Senhor está vendo eles. Não deixa que eles me assaltem. E essa foi a minha oração. E depois, eu presto muita atenção na conversa dos outros nos transportes públicos. Eu descobri que os caras só estavam indo numa festa. E eu fiquei muito mal. Porque eu pensei assim, eu falo tanto sobre não julgar as pessoas pela sua aparência, sobre, somos todos iguais, somos todos maravilhosos. E eu não quis postar na rede social que eu estava com medo de ser assaltada. Eu fiquei com medo de vocês. Essa é a verdade. Eu fiquei com medo de vocês. Porque todas as vezes que eu posto alguma coisa, eu sei que alguém do outro lado vai montar uma imagem de mim. E eu sou refém dessa imagem. Às vezes eu estou extremamente estressada.
Às vezes eu estou com medo de ser assaltada na rua. Às vezes eu estou infeliz com a vida, mas eu não posso falar nada disso. Porque eu tenho que manter a minha imagem, o meu ascetismo, né? Eu sou seminarista, não tenho problemas. Jesus está do meu lado. E a oração do Jimmy agora foi assim: Jesus, quando eu tenho um problema e Jesus está do meu lado, tudo fica bem. Aí você toma uma pancada dessas e vem pregar. O Brennan Manning diz que a preocupação excessiva com a aparência e com a opinião dos outros, a nosso respeito, frequentemente nos induzem ao pecado. Esse ciclo vicioso das aparências nos deixa reféns nas mãos dos outros. E por que nos leva ao pecado? Porque são extremos. Pode me levar ao pecado de eu mentir quem eu sou para te agradar, ou pode me deixar extremamente orgulhoso e altivo, porque eu realmente sou muito bom. E eu te mostro essa imagem de que eu sou muito bom. E eu, na verdade, não sou. Eu posso ficar ou muito orgulhoso ou muito mentiroso, porque eu estou na tua mão, porque eu quero que você me aceite. As nossas escolhas, as nossas experiências diárias são pautadas na opinião dos outros. O que os outros vão achar? O que será que os outros gostam ou não? E sabe o que é mais dolorido? Muitas vezes eu e você deixamos de falar do amor de Jesus Cristo, que é transformador, por medo do que as pessoas vão achar de nós. Por medo de se a gente vai ser bacana ou não. Por medo disso vai dar like ou não, se vai fazer sucesso ou não. E muitas vezes Jesus quer usar a sua vida e a minha vida para falar de evangelho de Cristo, que liberta e transforma. Porque é disso que o mundo está com sede, de evangelho puro. E eu e você estamos tão reféns dessa imagem legal, que nós pecamos nisso por omissão. Jesus não se preocupou com isso. E Ele nos convida a seguirmos o exemplo dele, porque a única opinião que importava para Jesus era a vontade do Pai. Na sua privacidade, Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus, o Pai. E por isso a única opinião que importava era a de Deus, o Pai. Então hoje eu te falo, deixa essa prisão cair. Deixa a opinião dos outros para lá. Quando se trata de fazer a vontade de Deus, tudo que nós fizermos será escândalo. Tudo que nós fizermos será chocante. Quando nós nos importarmos mais com a vontade de Deus e sermos mais parecidos com Cristo, como a música que o Eliel acabou de cantar, tudo que nós fizermos vai chocar as pessoas. E esse é o nosso convite. Hoje, para que sejamos como Cristo, não nos importando com se os outros vão gostar ou não, mas fazermos a vontade do Pai. Em terceiro e último lugar, Jesus não olha para a aparência das pessoas. Porque não olha para a aparência das pessoas. Por isso o Senhor age dessa forma. Aqueles homens disseram, os herodianos e fariseus. Jesus agia como agia, porque ele não olhava o que as pessoas pareciam, qual era o seu grupo social, onde elas estavam inseridas, o que elas podiam dar em troca para ele. Ele olhava as pessoas, no coração delas, nas suas necessidades, com amor incondicional. Enquanto os religiosos se preocupavam com rotular as pessoas em grupos e castas, Jesus não se deixou influenciar por esse paradigma. Jesus, ele não julga a nossa imagem, porque ele sabe quem nós verdadeiramente somos. E ele é o único que consegue fazer isso, porque por melhor que a gente tente fazer, e o meu convite hoje é para que você peça para Jesus, Jesus, eu quero olhar as pessoas com os seus olhos. Jesus, eu quero olhar as pessoas como o Senhor olha. Eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. Quantas vezes você já não quebrou a cara porque você olhou um cidadão, uma cidadã e falou, ih, não presta. É ruim. É ruim. É mau caráter. É ladrão. É uma preguiçosa. É uma folgada. Quantos rótulos nós já demos para as pessoas?
E aí você quebrou a cara, porque na hora que você precisou, aquela foi a primeira pessoa que foi te ajudar? Não é assim que acontece? É uma delícia quando isso acontece. A rasteira que a vida te dá e sai te puxando amarrado num jipe. É engraçado, mas é trágico. É muito comum nós julgarmos as pessoas pela aparência que elas virtualizam. Quantas vezes você rotulou pessoas pela imagem que elas aparecem na rede social? Ai, essa aqui se expõe demais. Ai, nossa, foto na praia de biquíni com versículo bíblico. Deixa a pessoa ser feliz. Vai cuidar da sua vida. Quantas vezes você postou aquela foto daquele sorriso maravilhoso e, na verdade, você estava lá na sua cama, chorando com 34 lenços cheios de catarro. Mas você tem que mostrar para as pessoas que você tem uma vida incrível, para que elas não te rotulem. Essa imposição estética nos impede de aprofundarmos, inclusive, os nossos relacionamentos, impedindo que as pessoas nos conheçam de fato. Talvez vocês acham que vocês me conhecem porque vocês seguem a minha rede social e lá eu posto meu dia a dia e vocês se acham super... Nossa, eu conheço a Bruna, ela gosta disso, gosta daquilo outro. Mas a gente não caminha junto, né? Talvez a gente não caminha junto porque eu tenho medo de caminhar com você. Porque eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de perder um pedaço de mim para colocar um pedaço de você. Mas é isso que acontece quando nós nos abrimos para relacionar com as pessoas. Nós perdemos um pouquinho daquilo que nós somos e colocamos um pouco daquelas pessoas em nós. Jesus, ele conviveu para conhecer. Ele caminhou 3 anos com um único grupo. E ele conheceu aqueles caras. E mais do que conhecer aqueles caras, porque Jesus poderia olhar o coração de cada um deles e conhecer, ele se deixou ser conhecido. Não tenha medo de que as pessoas saibam a sua história. Não tenha medo que as pessoas saibam as suas falhas. Não tenha medo dos rótulos. Porque Cristo não nos julga pelos rótulos que as pessoas colocam em nós. Ele conhece quem nós somos. E quando, por pior que seja, tenham os piores rótulos colocados em nós, e nós não façamos parte de nenhum grupo, deixa eu te dizer, você foi convidado a fazer parte da família da fé, o melhor e mais incrível grupo que você pode fazer parte. E nesse grupo, as pessoas não são rotuladas pelo que elas sabem, porque elas deixam de saber. Elas não são rotuladas porque elas parecem ou deixam de parecer. Elas são rotuladas como filhas amadas de Deus, filhos amados de Deus, e isso basta. Em 1 Samuel, a palavra de Deus diz, eu acho que é isso mesmo. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O grande desafio é sair da superficialidade virtual e se movimentar como Jesus se movimentou em direção às pessoas. Não olhando aquilo que elas parecem ser, mas querendo conhecê-las de verdade e deixando elas te conhecerem. Coisas incríveis vão acontecer. Deus faz coisas maravilhosas na nossa intimidade, na nossa privacidade. Ele nos usa para construir a imagem perdida dos outros e usa outras pessoas para ajudar a gente a construir a nossa imagem, como Ele nos vê. Caminhando para a nossa conclusão. Jesus soube sair de uma situação constrangedora por conta da sua postura. Não entrando numa discussão polêmica, polarizada. Ele não precisou discutir e colocar o seu ponto de vista, porque a sua ação e o seu discurso eram coerentes. Nós não precisamos entrar em discussão. A gente só precisa deixar que as pessoas nos vejam. É através dos frutos que a gente reconhece a árvore, não é? É justamente isso que o Evangelho nos convida a sermos íntegros, verdadeiros, sem ficarmos reféns de uma imagem. Afinal de contas, Ele nos conhece. Enquanto hoje nós somos amigos de muitos e íntimos de ninguém, Cristo quer nos fazer uma família na fé, de verdade. Ele quer construir comigo e com você um relacionamento íntimo, de troca.
E Ele quer te ensinar a ter comunhão. Ele quer te ensinar a ser família. Ele quer te ensinar a enxergar além de um sorriso, a enxergar além de uma lágrima, a enxergar além de uma tatuagem de um cabelo roxo, a enxergar além de um posicionamento político, a enxergar além de uma nacionalidade. Ele quer te ensinar a fazer pontes verdadeiras por meio da coerência, sem medo de ser feliz. Ele te conhece. Você não precisa se esforçar para que ninguém te aceite, porque Ele já te aceitou. E Ele deseja te transformar, porque com certeza tem alguma coisa aí que pode não estar bacana, pode não estar tão coerente. Faça essa pergunta: quando você se olhar no espelho, você seria seu amigo? Quando você se olha no espelho, você se acha digno de uma amizade dessa? Você se acha digno de uma aceitação dessa? Quando eu me olho no espelho, eu falo não. Mas eu me sinto tão confortada em saber que, apesar de mim, Ele quer ser meu amigo. E eu digo para você, apesar de você, apesar da sua história, da sua caminhada, das suas falhas, das suas incoerências que podem ter acontecido, Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele vai ser completamente transparente e coerente com você. A nossa tag é exatamente essa frase que nós falamos. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E eu quero orar com você, para que você peça ao Senhor: Deus, examina o meu coração. Aquilo que o Senhor quer transformar, transforme. E me ensine a olhar com os olhos do Senhor. Que as minhas ações reflitam a transformação que o Senhor faz em mim. Vamos orar? Deus querido, diante da Tua palavra, nós somos confrontados, Deus, e graças a Deus por isso. Obrigada porque a Tua palavra nos lê, a Tua palavra lê a nossa história e faz com que tudo isso faça sentido. Jesus, nós queremos ser mais verdadeiros. Jesus, nós não queremos nos importar com a aparência dos outros. Jesus, nós queremos deixar de buscar a aprovação dos outros e buscar a Tua aprovação e a Tua vontade, Deus. Ensina-nos a buscar a vontade do Pai, assim como nós buscamos alimento, assim como nós buscamos água, assim como nós ficamos com sede e ficamos com fome. Que a Tua palavra e a Tua vontade nutra o nosso interior, transforme a nossa mente, Deus. Que as redes sociais que fazem parte da nossa vida, Deus, que as nossas redes sociais sejam também um instrumento, Pai, para nós mostrarmos quem nós somos, mas nós não fiquemos presos a isso. Porque além daquela fotinho, além daquele avatar, tem um ser humano. Tem alguém integral. Tem alguém que sente, que ama, que chora, que sorri. E alguém que é amado por Jesus Cristo. Jesus, ensina-nos a olharmos como o Senhor olha. A amarmos como o Senhor ama. E a sermos transparentes como o Senhor é. Ensina-nos a sermos a Tua família, Deus. E que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Jesus. Prepara-nos, Deus, para o grande dia. Prepara-nos para apresentarmos a Ti um coração transparente, não baseado numa imagem aceita, não baseado em escrita, em lei, mas baseado na graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.